Vou começar hoje uma série de sermões baseados em Lucas, capítulo 4. E eu quero convidar você a gente estar trabalhando esse tema. O texto de Lucas, capítulo 4, eu vou usar 4 sermões. Uma série de 4 sermões, durante 4 domingos. Nós vamos trabalhar e vamos dividir o texto de Lucas, capítulo 4. E eu queria trabalhar com vocês cada um desses pontos sobre visão de vida. A gente tem uma carência hoje muito forte, muito presente, e nós precisamos ter visão de vida. Se eu não tiver a esperança que me traz essa visão, eu vou me tornar uma pessoa amarga, murmuradora, negativa, e vou ter dificuldade de ver nos pequenos detalhes, nos primeiros momentos da nossa manhã, eu vou ter dificuldade de ver a mão de Deus operando na minha vida. Nós vivemos hoje numa sociedade que ela gera esse amargor, ela gera essa disfunção, ela gera essa crise, essa crítica. Nós estamos vivendo um momento político, um dos mais conturbados no nosso Brasil, mas não é só no Brasil não, aqui na Suíça também, na Europa, a crise energética, e tudo está nos empurrando a nós termos uma visão cinza das coisas. E essa não é a visão de Deus. Essa é a visão do mundo, essa é a visão das pessoas que não têm a palavra. Nós temos a palavra. Então, nós somos portadores da luz. Nós somos portadores de uma palavra que abre horizontes, que fortalece. E para iniciar essa temática, eu vou pegar um texto que é muito conhecido, que é Lucas 4, do versículo 1 até o versículo 13. E esse é um texto que todos nós conhecemos, que é a tentação de Jesus. Quando Jesus é tentado no deserto. Para a gente entender um pouco esse contexto, a gente passou um tempo tendo as mesas redondas, nós conversamos bastante sobre o chamado de Deus para cada um de nós. E nesse contexto, onde Adão errou, onde Adão pecou, onde Adão foi falho, vem Jesus para restaurar. O primeiro Adão, ele acabou pecando e entregou nas mãos de Satanás. Gênesis capítulo 3, ali a gente já viu isso bastante, todo mundo aqui já está careca de saber, que ali provavelmente não foi uma maçã, deve ser uma manga, tem que ser uma coisa mais cheirosa, uma coisa cheirosa, gostosa, assim, Maçã é meio sem graça, tem que ser uma manga, uma coisa cheirosa, assim, E aí ninguém resiste, E naquele momento, a serpente, ela através da tentação, ela compra o domínio e o poder sobre todas as coisas. Quando ali não só Eva caiu, Adão caiu. E eu acho que principalmente Adão, que era o cabeça, podia ter feito algo diferente ali. E ali naquele momento, quando Adão cai, ele dá nas mãos de Satanás o domínio e a autoridade sobre a terra. O domínio que foi dado a Adão, se você pega Gênesis capítulo 2, Deus dá a Adão: exercei domínio sobre a terra, dominai sobre os peixes, sobre os animais selváticos, sobre os animais do campo, sobre os animais que voam, sobre todas as coisas. Deus dá a autoridade a Adão, e naquele momento Adão ele dá essa autoridade de bandeja para Satanás. Então, ao longo desses 4.000 anos, até chegar a Jesus, o homem lutou com as suas próprias forças, mas ele perdeu esse domínio.
Esse domínio estava na mão de Satanás. E aí Lucas 4 vem fazer uma mudança estratosférica na nossa vida. Porque em Lucas 4 você vê as mesmas provações, as mesmas tentações que Adão passou, Jesus vai passar. Jesus é tentado ali nessa parte física, que eu e você somos tentados, né? Que é a necessidade básica. Jesus é tentado ali nas suas ambições, naqueles desejos, nas suas vontades. Jesus é tentado ali sobre a espiritualidade. Deus fala para Adão, não sereis como deuses. E aí vem a serpente e fala, não come do fruto que você vai ser como Deus. Então, nesse momento, Jesus é tentado nas mesmas fraquezas, as mesmas dificuldades que Adão foi tentado e perdeu, e Jesus vem mostrar para nós um novo caminho, uma nova visão. Uma espiritualidade que não se resume em trechos bíblicos ou numa religiosidade que pertence à igreja A, à igreja B ou à igreja C, porque a igreja não salva. Nenhuma igreja salva. Só Jesus salva. E a gente começa a ter claro isso, a gente começa a entender a palavra e trabalhar isso. O texto de Lucas é tão forte isso, que ele está em Lucas 4 e está também em Mateus. É uma experiência pessoal de Jesus que nós vemos na tentação, na provação de Jesus aqui no deserto. Mas para a gente entender isso, temos que entender 3 pontos gerais. Para a gente começar a dar o pontapé inicial aqui e botar a bola em campo. A primeira coisa, esse texto de Lucas 4, de Mateus, nós só conhecemos por quê? Se é uma experiência que Jesus teve com o diabo, a tentação do diabo no deserto, como nós sabemos desse texto? Como nós sabemos dessa experiência? Tinha algum repórter lá, um paparazzi, né, com o iPhone, tirou foto, filmou, né, aí botou na internet? Não, né? Nós só sabemos dessa experiência porque Jesus provavelmente contou para os seus discípulos. Senão nós nunca saberíamos isso. Isso começa a mostrar para mim e para você que nós precisamos ter uma intimidade de troca de experiências. E isso é muito saudável. Jesus deve ter contado essa experiência, e aí o médico, Lucas, trabalha, escritura, organiza, né, e traz para nós esse texto belíssimo, que é a tentação de Jesus no deserto. Mas só chega a nós porque ele contou a sua experiência. Jesus passa a sua experiência para os discípulos, e os discípulos passam a experiência para cada um de nós. A segunda coisa é que você vê que Satanás ele vai provando a Jesus no deserto. E eu entendo no texto que não foi um dia de tentação. São vários dias. Como eu e você passamos por vários momentos que a gente sabe que é a provação, que é o inimigo tentando, de alguma forma, tirar a gente do caminho, tirar a nossa paz, tirar a nossa alegria. Sabe aquele momento que eu falei aqui na abertura, né? Você já levanta a uma angústia no coração, a um peso. E é nesse momento que o diabo está lançando todas as suas setas contra mim, contra você, para tentar justamente nos afundar. Ele olha no nosso olhinho, né, e fala assim, está lá nada, está deprimida. É hoje mesmo, que agora eu vou afundar de vez. Porque ele não veio para brincar. Ele veio para matar, roubar e destruir. E nós não entendemos nesse momento. A gente acha que a gente está deprimido, que a gente se angustiou, que foi o marido, que foi a esposa, que foi a vizinha, que foi a sogra, que foi a nora, que foi a irmã, que foi o irmão, que foi o tio. Mas foi Satanás que se utiliza de circunstâncias para tentar derrubar a mim e a você. Mas a gente só começa a entender isso quando a gente olha para a tentação de Jesus. A gente começa a perceber e se enxergar na própria palavra. E a gente olha que, naquele momento, Satanás vem provar Jesus, porque Jesus tinha poder.
Porque Jesus tem poder. Quando a gente começa a entender que Jesus tem poder e que Jesus venceu a morte, o diabo, e doa esse poder à igreja. E quem é a igreja? Ah, a igreja, pastor, está aqui na rua Centenário, número 8. Não, a igreja é você. A igreja sou eu. A igreja somos nós. Isso aqui são paredes. Graças a Deus a gente passou 5 anos na periferia, né? E agora estamos aqui, no Carruge. E eu sempre achei isso, que se a gente não tiver um lugar para se reunir, a gente for para debaixo de uma árvore, nós ali vamos estar sendo igreja, louvando a Deus. Você é a igreja. E é essa igreja que o diabo tenta atacar, interferir. E a terceira coisa que eu vejo aqui, para a gente dar o pontapé inicial, hein? É quanto ao lugar da tentação. Jesus é tentado aonde? No resort. Sentado lá, o Alessandro vai agora para Costa Rica, vai para Cancún, né? Aí vai lá para Cancún, tranquilo, resort. Depois ele vai botar as fotos, a gente vai vendo pela internet, né? E lá na praia, folgado, né? Não, Jesus foi tentado no deserto. E o que a gente entende por deserto? Deserto, pastor, é uma coisa ruim. Deserto, pastor, é um lugar de prova. Deserto, pastor, é um lugar de tentação. Deserto é aquele momento que a gente chora, que a gente sofre. Isso também é verdade. Mas deserto é lugar de bênção. E eu quero que hoje você saia daqui com uma outra visão sobre o deserto. Nem sempre, quando estamos passando por deserto, é um lugar ruim. Nem sempre lugar de deserto é um lugar de desolação, de se sentir sozinho, abandonado. Nem sempre deserto é lugar para nós nos desesperarmos, mas pode ser um lugar para que eu e você cresçamos, aprendamos, possamos amadurecer. Pode ser uma escola. E aí a gente tem algo a aprender. É nessa perspectiva que eu quero conversar com vocês a partir de agora, então. A primeira tentação que nós temos está logo no início do capítulo. Jesus, pois, cheio do Espírito Santo, voltou ao Jordão e era levado pelo Espírito Santo no deserto, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados eles, teve fome. Uau, 40 dias sem comer, né? Disse-lhe então o diabo: se tu és o Filho de Deus, manda esta pedra que se torne pão. Jesus, porém, está lá, já está o craque lá, agora estamos aprendendo. Se tu és o Filho de Deus, manda que essa pedra se torne em pão. Jesus, porém, lhe respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem. O que a gente pega aqui, logo no primeiro versículo? Jesus estava passeando, resolveu fazer um turismo pelo deserto. Chamou um guia e foi lá e, vou fazer um tour pelo deserto. Foi isso? Não. Como Jesus foi parar no deserto? O texto é claro. Ele foi guiado pelo Espírito Santo. A gente esquece isso. Jesus foi guiado pelo Espírito Santo ao deserto. Para quê? Para ser tentado. E aqui começa a mudar. Mas o deserto não é um lugar ruim, o deserto não é um lugar do diabo, e o Espírito Santo está levando Jesus para o deserto para ser tentado. Sim, está na palavra, eu não posso ser diferente dessa palavra. E aqui eu começo a ter uma nova concepção do que é esse lugar.
Deserto é um lugar de prova, sim, mas é um lugar de crescimento. Jesus é guiado pelo Espírito Santo para o deserto, para ser tentado, porque ele tinha um propósito: ganhar os homens, salvar a humanidade, salvar a mim e a você. Ele não vai passear no deserto, ele vai porque ele está interessado na sua vida. Aí você fala: mas eu, pastor, quem sou eu? Né? Na fila do pão, né? Quem sou eu, pastor? Você é o objetivo de Jesus ter ido ao deserto, guiado pelo Espírito Santo, para ser tentado. Porque ele tinha esse propósito de ir até lá e resgatar a humanidade. Porque ele não queria mais que eu e você vivêssemos debaixo da opressão do maligno, mas tivéssemos uma novidade de vida, uma vida diferente em Cristo Jesus. E aqui a gente começa a entender a provação. Como o diabo começa a provar a Jesus? Se tu és o Filho de Deus, se és o Filho de Deus, e o que acontece comigo e com você no nosso dia a dia? Não tem momentos que você ouve aquela vozinha: mas se você é crente, como é que você está passando por isso? Se você vai na igreja e você está passando por essa situação, ai, Deus te abandonou, hein? Deus não está ouvindo a sua oração, não, hein? E, ó, não passou do teto, ó, chegou aqui, bateu, voltou, ficou naquele ping-pong, ficou aqui embaixo mesmo. Essa é a tentação do diabo. Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Quando a gente olha para o deserto, quem já foi a Israel, você sai daquela visão romântica, hollywoodiana de deserto, aquelas dunas de areia, aqueles camelos andando na areia, né? Aquilo é tudo fantasia, gente. Aquilo é o deserto do Saara, não tem nada a ver com Israel. Deserto de Israel é outro lugar. Deserto de Israel, se você olhar no mapa, chega em casa, abre o Google, né, pega mapa de Israel. Aí você vai pegar aquele cantinho da costa, que está a Palestina, que está a faixa de Gaza. Eu estive lá pertinho, a 5 quilômetros da faixa de Gaza. A gente estava aqui, os caras lançando tiro para cima da gente do lado de cá, querendo lançar morteiro. O dia, eu falei: mas isso é normal aqui? Não é normal, todo dia é assim mesmo. Convívio assim, é normal. E os caras lá da faixa de Gaza atirando para cá. Então você pega aqui, no cantinho ali, aquela faixa de Gaza, que é a costa de Israel, né? Você entra ao sul da faixa de Gaza, até chegar ao Mar Morto. Esse pedaço aqui no meio, nós temos 50 quilômetros de deserto por 25 de largura. É um lugar que até busquei para entender aqui como é que se chama, né? Esse lugar se chama lugar da desolação. E não tem areia, tem pedra. Tem umas pedras calcárias redondas. E aí você começa a ver a similitude com a questão de transformar em pão. Naquela época não tinha aquele pãozinho francês, né? Não tinha filão, aquele pãozinho compridinho, não existia isso. Era uns pão chato assim, redondo, né? Meio amassado assim, parecia umas pedras mesmo. Essa é meio duro, né? Acho que se jogasse na cabeça de alguém, ia machucar, né? E aí você começa a ver a similitude, a similaridade das pedras com os pães da época. E aí o diabo utiliza dessa simbologia, dessa similitude, assim, transforma a pedra, que parece um pão, né? Transforma a pedra em pão e mata a tua fome. E quantas vezes eu e você somos tentados na necessidade mais básica? Sabe, tem momentos que a gente pensa que o pastor não passa por problemas. Tem gente que pensa que na casa do pastor tem anjo voando o dia inteiro, né? Aí o anjo vem, serve o cafezinho para o pastor e fala: pastor, o senhor quer mais alguma coisa? Me dá um suco aí
de abacaxi, né? Aí o anjo vai lá na cozinha, faz o suco de abacaxi e traz para o pastor. Isso não é verdade, gente. Isso é falso. Isso é mentira. Quem acredita nisso, desculpa, volta para a realidade. Há momentos que a gente pensa, como é que eu vou pagar a conta? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer as compras? Quem está olhando o preço das coisas galoparem, né? O pessoal, né, pensa que está tudo bem, mas não está, né? A gente olha para o supermercado, a gente olha a diferença. Né? Vai com o dinheiro, vai com o mesmo dinheiro no mês seguinte e compra metade, né? Está ficando difícil. É nesse ponto que eu e você somos provados nas nossas necessidades mais básicas. É nisso que Jesus está sendo provado nesse momento. Você está com fome? Transforma as pedras em pão. Jesus não tinha poder para transformar pedra em pão? Vamos fazer. Será que ele está enganando Jesus aqui? Eu acho que tinha poder. Ele podia fazer assim, ó, e as pedras viravam pão. E melhor, eu acho que ficava assadinho, né, tostadinho, né? Que ele podia vir já com manteiga e de repente vir um presunto dentro, um queijinho, né? Já ficava assim um sanduba legal, né? Poderia? Poderia. Eu acredito que Jesus podia fazer qualquer coisa. Mas Jesus está sendo provado nas coisas mais básicas. O diabo está tão acostumado a provar a humanidade nas coisas mais básicas, ele tenta Jesus nas coisas mais básicas. Porque todas as vezes que ele tenta o ser humano, tentou Adão e Adão caiu. Tentou o ser humano e o ser humano cai. Tenta a mim, tenta você e a gente cai, que nem patinho, né? Vai lá e né? E cai, que nem um patinho. E ele vai tentar Jesus, e o que Jesus faz? Jesus chama uma milícia de anjos, não foi? Está na sua Bíblia aí? Ele dá uma ordem assim, vem agora uma milícia de anjos, vem 1000 anjos. Não foi? Não. Não fez nada disso. Jesus estava assim, viu um raio, pega bem na cabeça de Satanás assim, aí ele sai correndo. Foi assim? Também não. O que ele diz aqui? Não só de pão viverá o homem. Jesus está negando que a gente não precisa suprir as nossas necessidades básicas, que a gente não precisa de pão. É isso? Jesus estava de dieta, ele não come mais glúten, então ele não vai comer pão. Então ele fala assim, não, nem só de pão viverá o homem, com uma outra coisa, como uma tortinha, né, como alguma coisa diferente. É isso que ele está falando? Não. Ele está falando que as minhas necessidades básicas, as suas necessidades básicas, Deus supre. Deus mantém. A gente se angustia. A gente fica ansioso. Nós sofremos por coisas que nunca vão acontecer na vida. A energia agora vai subir 80% aqui, tia. 80% vai subir a energia. Vamos comprar lenha. O pessoal está comprando lenha. De verdade. Não estou brincando, não. Acabou a lenha na Suíça. Está com falta de lenha na Suíça. O pessoal comprou lenha para estocar lenha em casa. Aí você fala, o cara tem uma lareira? Não. O cara mora numa casa? Não. O cara vai estocar lenha para quê? Não tem lógica, percebe? Jesus está falando assim, não só de pão viverá o homem, ele está dizendo, olha, você é mais importante que o pão. Sua vida me preocupa. Sua necessidade básica me preocupa. Eu estou preocupado com a sua saúde, com a sua alimentação. Então eu não preciso ficar ansioso. Não preciso ficar desesperado. Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Isso faz toda a diferença. Quando a gente olha assim, como é que eu vou pagar essa conta? Bom, Deus, tu sabe. Se eu for, né, para o SPC no Brasil, se eu for para o Possuíte aqui na Suíça, é o teu nome que vai junto. Me ajuda a pagar esse trem aí, né? Eu não sei pagar isso não, mas tu sabes, me ajuda aí. Eu estou sendo relapso, estou sendo, de alguma forma, irresponsável? Não, eu sei da minha responsabilidade. Mas estou confiando em Deus.
porque nem só de pão viverá o homem. Então Deus vai me ajudar a pagar as contas. Qual é a segunda tentação que a gente vê aqui? Na segunda tentação ele diz assim, versículo 5 em diante. Então o diabo, levando-o a um lugar elevado, mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. E disse-lhe, dar-te-ei toda a autoridade e glória destes reinos, porque me foi entregue, e eu dou a quem eu quiser. Se tu me adorares, será toda tua. Respondeu Jesus, está escrito, ao Senhor teu Deus adorará, e só a Ele servirás. Quando Jesus, olha, eu vou dizer uma coisa aqui que talvez você vai se assustar. Quando que o diabo falou a verdade? O diabo é o pai da mentira, ok? Quando que o diabo falou a verdade? Nesse momento. Ele não mentiu. Quando ele mostra todos os reinos desse mundo, ele mostra, é meu, foi dado a mim. De Adão lá, né? Passou o recibo, assinou, não sabia assinar, ele deu assim, carimbou com a digital, né? E deu para mim. E é meu. E eu dou para quem eu quiser. Ele diz isso claramente no texto. Eu dou isso aqui para quem eu quiser, porque me foi entregue. Se tu me adorares, será toda tua. O diabo não está mentindo nesse momento, está falando a verdade. Porque até então, desde Adão até Jesus, toda a humanidade, nesse período todo de 4.000 anos, continuou caindo no mesmo erro. Continua dando autoridade a Satanás, que não é dele. De quem é essa autoridade? É sua, é minha. Deus deu à humanidade essa autoridade. Tem que vir Jesus para resgatar essa autoridade. O que ele está falando aqui para Jesus nesse momento? Que Satanás está aplicando ali os termos dele, está fazendo um contrato com Jesus. Olha, tudo isso é meu, eu posso te dar, basta que você faça assim, ó, dá uma baixadinha, dá uma adoradinha aí, ó, né? E tudo é teu. Vamos fechar um negócio aqui. Você gosta de ficar brigando, né? Não precisa ter tudo isso, não. Vamos conversar, vamos chegar num acordo aqui, né? Eu não sou tão ruim assim, né? Vamos negociar um negócio aqui, né? Vamos fazer um bate-bola aqui, né? Vamos brincar um pouquinho, né? Me adora e é tudo teu, pronto. Não é ruim, vai. Fala a verdade, só dar uma adoradinha e está tudo certo, tudo negociado. Esse pessoal aí, ó, esse mundo todo, ó, está aqui na palma da minha mão. Todo mundo tem ficha suja, está tudo aqui na minha mão. Todo mundo aí, ó, depende de mim. Vamos contemporizar? Vamos negociar? Vamos. A gente negocia e eu dou todos eles para você. Tudo passa a ser seu. Aí, o que acontece? Se Jesus se curva, ele pega todos os reinos do mundo, alcança o seu objetivo. De que forma? Servindo a Satanás. Então, os fins não justificam os meios. Tem gente conseguindo atingir o seu objetivo, mas de que forma? De que maneira? Vendendo a alma para o diabo? Jesus, se aceita isso, ele fala, ó, façamos um acordo. Aí Jesus faz um acordo com o diabo, ganha o mundo. Mas serve a Satanás. Se curva a Satanás. Satanás continua sendo o soberano. De quem é a autoridade? De Satanás, não é de Jesus. Percebe? Se Jesus se dobra, a autoridade passa a ser de Satanás. Você me deu isso e eu pude fazer aquilo. E quantas vezes eu e você somos provados nessa direção?
Sabe que outra coisa que aparece para mim e para você, que a gente diz assim, não está cheirando bem, né? Mas pode ser que eu me dê bem. Quando uma coisa não cheira bem, você pensa, pode ser que eu me dê bem, é tentação. É diabólico. É Satanás no jogo. É o diabo querendo que eu passe a pagar aluguel para ele. Eu moro, mas pago aluguel para ele. E aqui você começa a entender esse contexto, você começa a ver a sua própria vida como muda tudo. Eu tenho meus princípios, eu tenho meus valores, eu não negocio esses princípios e esses valores. É de Deus e eu vou fazer dessa forma. Disso eu não mudo. E é o que Jesus responde. De novo, ele manda os anjos. Vai agora, né? Mandou os anjos? Não. Mandou o raio? Também não. O que ele faz? Ele diz, ao Senhor teu Deus adorarás. Deuteronômio, gente. O primeiro ele fala, só o Senhor teu Deus, né? Ele diz lá, no primeiro momento, ele diz, não só de pão viverá o homem, Deuteronômio capítulo 8. Agora ele fala, ao Senhor teu Deus adorarás, Deuteronômio capítulo 6. Ou seja, Jesus não precisou nem preparar um discurso dele. O que eu vou responder agora? O que eu falo agora? O que eu faço? Se eu falar uma besteira, vai dar tudo errado. Não, está na Bíblia. Jesus falou, está na Bíblia. Está na palavra. Ao Senhor teu Deus adorarás. Acabou o papo. Acabou a tentação. É palavra de Deus. Por que Jesus não se utiliza de nenhum subterfúgio sobrenatural? Já pararam para pensar nisso? Jesus não tinha poder para estalar o dedo e fazer o diabo sair correndo? Tinha. Por que ele não fez? Tem um escritor, a gente está falando sobre visão de vida, e tem, no momento da Segunda Guerra Mundial, você tem, assim, dois escritores ingleses que se destacam, que é C.S. Lewis, que escreve as Crônicas de Nárnia, que é fantástico. Se você não leu as Crônicas de Nárnia, leia. Faça como a Nata, leia para as crianças. É fantástico. Você vê a ação de Deus, Jesus, né? Através de uma forma lúdica, para trabalhar a fé da criança. C.S. Lewis. E agora está em moda, né? Como é que é? As imagens do anel, como é que é? O que é? O anel de poder. Né? Que é o Senhor dos Anéis, que é C.S. Tolkien, né? Tolkien, isso. Tolkien, C.S. Lewis, Tolkien escreve também numa visão de espiritualidade, falando para nós sobre o mundo sobrenatural de uma forma lúdica, quando ele escreve sobre o Senhor dos Anéis, o filme, os 4 filmes, né? O Hobbit, e agora a série está sendo muita polêmica, né? Mas além desses dois, de Tolkien e Lewis, você tem Chesterton. Chesterton, ele era gordinho. E aí eles não deixam ele ir para a guerra. E a Chesterton fica em Londres. E aí o pessoal passa por ele, você devia estar na guerra. Ele era muito brincalhão. Você devia estar no fronte. Naquela época eu falava fronte, né? Você devia estar no fronte. Aí ele virava de lá assim, você não percebeu? Eu já estou no fronte. Ele era barrigudinho, né? Eu já estou no fronte. Mas Chesterton, ele escreve falando sobre essa dicotomia entre o bem e o mal, entre comunismo e nacionalismo, né? Ele vai fazendo esse jogo de processos, de ideologias que estavam na época aflorando. A gente pensa que o que está acontecendo hoje no Brasil é novo. Gente, é velho, gente. Isso é velho. Desde a Segunda Guerra Mundial, se discutia sobre nazismo, comunismo, nacionalismo, ideologias mais. E Chesterton escreve assim,
há uma tendência do mundo de ver as coisas de um tom cinza interminável. Mas a obrigação do cristão é ver as coisas preto no branco. A ideia do diabo é tentar que eu e você não perceba a diferença das coisas. E nesse ponto é importante, o pessoal que trabalha com imagem, né? Depende da iluminação, depende do ângulo. Né? Aqui você olha assim, uau, que foto é essa? Você olha para o prato e fala assim, mas essa não é aquela foto, é a mesma, só que depende do ângulo, depende da nuance, depende da forma, né? A arte está presente. O que Chesterton está dizendo para nós aqui? Que nós temos a tendência de ver as coisas tudo como uma coisa só, de uma forma cinza. Ele fala, não, o homem e a mulher de Deus, o cristão, tem que ver as coisas como são, preto no branco. Aqui, né? Naquela época não tinha TV a cores, né? Então vamos dar um desconto. Né? Hoje é colorido, né? Tem que ver os diversos tons diferentes aí de cores. Entender que Deus está trabalhando em meio a tudo isso. Na beleza, na estrutura da coisa, para que eu e você possamos enxergar realmente e louvar a Deus. E não somente se lamentar, murmurar, ficar acabrunhado, ficar ansioso, ficar depressivo, porque eu não enxergo mais as diferenças, não vejo mais nenhuma coisa legal, nenhuma coisa gostosa, não vejo mais novidades. Isso é olhar cinza. E Chesterton diz, não, você tem que ter um outro olhar. E por último, a terceira tentação, para a gente terminar, senão vocês vão brigar comigo. A terceira tentação, a partir do versículo 9, então o diabo levou Jesus a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse, se tu és o Filho de Deus, de novo a tentação, assim, né? Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito, aos seus anjos, ordenarás ao teu respeito que te guardem. E eles te susterão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Você acha que o diabo não sabe Bíblia? Sabe mais que você. Sabe mais que eu. Mas ele é ardiloso. Ele faz aquela traquinagem, né? Aquele jogo de palavras. Ele sabe a Bíblia. E aí o que ele faz para Jesus nesse momento? Ele leva Jesus no pináculo. No pináculo, quem for a Israel, existe o pórtico de Salomão, e tinha uma torre no pórtico de Salomão. Ele leva Jesus nessa torre e fala, se você é o Filho de Deus, né? Agora vamos fazer uma sensação aqui, né? Se você é o Filho de Deus, pula daqui, cara, sai voando. Quem viu Matrix, né? Os dois lá voando, no final de Matrix, né? Sai voando agora, cara, agora é o point. Sai voando, você sai, pula daqui, sai voando, vai planando, né? A queda é 150 metros. Até o Vale de Cédron. Você sai planando aqui, entendeu? Homem voador, né? Você sai voando e pousa lá embaixo, no meio da multidão, a galera vai falar, uau, cara, esse é o cara. Se Jesus faz isso, ele era a sensação. Ele era o cara do momento. Você tem dúvida que Jesus poderia fazer isso? Não, poderia. Jesus não foi assunto aos céus, foi levantado da terra, né? A ascensão de Jesus, a gente comemora isso aqui na Suíça. Jesus não pegou um foguete interestelar e foi... Não, e saiu voando, levantou e foi embora. Isso ele podia descer e planar, sei lá, qual que é o truque. A gente vai falar com Jesus, vai conversar com ele. Poderia ou não fazer isso? Poderia. Mas por que Jesus não faz isso?
Porque sensacionalismos são baratos. Hoje são sensação e amanhã a gente esquece. São passageiros. Não tem valor, não tem raiz, não traz nada. Jesus poderia aceitar a provocação de Satanás? Poderia. Mas então ele aceitou, não foi isso? Está na sua Bíblia? Ele aceitou e saiu voando assim, tal, né? O Jetman, tem um Jetman aqui na Suíça, né? Jetman, aí chegou e pousou assim, a galera tudo, uau, cara, você é da onde? Foi assim? Não. O que ele faz? Ele diz, não tentarás ao Senhor teu Deus. Deuteronômio, capítulo 6. Por que Jesus, em nenhum desses momentos, responde assim, sobrenaturalmente? A gente gosta agora da época da Marvel, né? É super-herói para tudo quanto é lado, né? Gerou, assim, uma avacalhação. Agora tem Mulher Thor, Homem Thor, né? Um negócio assim, né? Então, fantástico isso, né? Jesus podia ter se movido dessa forma? Podia. Por que ele não faz? Por causa de você. Por causa de mim. Porque ele queria mostrar que nós podemos vencer a Satanás sem ter poderes sobrenaturais. Eu não preciso ter poder sobrenatural para dizer para o diabo, sai daqui e vai embora. Eu não preciso ter poder sobrenatural para quando eu ver uma pessoa possessa, dizer, põe a mão para trás, ajoelha, e ela vai se ajoelhar e vai botar a mão para trás. Eu preciso estar em Jesus. Eu preciso colocar a minha vida no altar de Deus. E com a palavra, eu posso responder a Satanás. Porque Jesus passou pelo deserto 40 dias, sendo tentado pelo diabo, e foi levado pelo Espírito Santo para ser tentado. Para que eu e você, nós, aprendêssemos com Jesus. E tivéssemos autoridade em Jesus. Quando estava na faculdade, tinha um camarada lá, que a gente fez faculdade, né? Ele fez faculdade na Metodista do Brasil, vinha gente tudo quanto é lado, né? Aí tinha um cara lá de uma igreja, falou assim, não, olha, tem heresias, né? Seitas heresias, demonologia, estuda um monte de coisa doida, né? Na faculdade de teologia. Aí vinha um camarada lá, né? E falou assim, porque é o poder dos 2 dedos. E aí, hã? É porque o meu pastor, que é o supra-sumo lá da igreja, ele tem o poder dos 2 dedos, que ele aponta assim os 2 dedos, aí o diabo sai correndo. Aí vai, ixi, eita, o poder dos 2 dedos, né? Eu pensei que era Jesus, né? Deus está mostrando para mim e para você que nós só precisamos ter a palavra. O texto vem para mim e para você para dizer que eu e você só precisamos ter Jesus. E é Jesus que vai me ajudar com as minhas ansiedades, com as minhas necessidades básicas, que eu preciso pagar as contas, preciso comer, preciso me divertir, porque o lazer também faz parte de uma vida saudável. Preciso dormir bem. Quem dorme bem sabendo que segunda-feira tem que pagar a conta? Consegue dormir bem? Eu durmo. Eu durmo. Sabe por que eu faço assim? O banco está fechado. Eu posso pagar essa conta agora? Não. Então eu vou dormir. Amanhã é novo. E é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que colocar na mão de Deus. Deus vai resolver, Deus vai me ajudar. Ele não ajudou você até hoje? Ou você chegou aqui porque você é super fantástico, faz parte da Marvel? Não. Tem superpoder? Não. Como chegou aqui? A graça, a mão de Deus. Eu quero que você saia daqui hoje pensando na tentação de Jesus de uma forma diferente. O que é o deserto? É uma escola. Para que serve o deserto? Para me ensinar. Para que eu aprenda. Jesus não usa nenhum poder sobrenatural, ele usa a palavra. O diabo bate e fala, mas
A Bíblia diz que daria ordens aos seus anjos para me sustentar, mas você esqueceu um pedacinho, né? Que diz assim, se eu estiver nos caminhos do Senhor. Salmo, né? Está lá no Salmo. Se você pular essa parte, você pensa que pode fazer de tudo. E aí você vai fazer idiotice. E é isso que o texto, Salmo 91, fala, para que te guardem em todos os teus caminhos. Quer dizer, se eu estiver no caminho do Senhor, Deus vai me guardar, vai dar ordem aos seus anjos. Está escrito na palavra, é uma promessa para você, marca na sua Bíblia. Não é pecado marcar na Bíblia, não. Pode marcar. É verdade. Mas não é para eu sair virando jetman, planeando e dizer, agora eu sou super-homem, não preciso mais usar capa vermelha, eu saio voando sem capa. Percebe? A palavra é um instrumental que Deus deu a mim e a você. Jesus vence o diabo sem poderes sobrenaturais para mostrar para mim e para você que nós também podemos vencer o diabo com a palavra, com a Bíblia. Eu queria convidar você a termos um momento de oração. Feche os seus olhos, abre o teu coração. Quero convidar você a colocar a sua vida diante do Senhor. Eu não sei como foi a sua semana, não sei aonde você tem sido provado, tentado, as falhas que você tem cometido, aonde o diabo tem tentado te enganar e você tem sido enrolado aí pelo diabo. Mas eu quero convidar você a colocar agora a sua vida no altar de Deus. A colocar isso para o Senhor. Você que está nos assistindo pela internet, abre o teu coração agora. Coloca a sua vida no altar de Deus. Diz para Ele o que você está sentindo. Aonde você estiver. Não importa onde você estiver, no carro, no trabalho. Para 5 minutos. Entrega o teu coração para Deus. Diz para Ele, eu quero a Tua palavra, Senhor, eu quero ter autoridade, eu quero vencer o diabo tem tentado a minha casa, tentado me destruir, tem me enganado, tem falado mentiras e eu tenho acreditado. Me ajuda, Senhor, me ajuda porque eu quero mudar isso, eu quero ser diferente, eu quero que Tu me coroes de glória e de autoridade, como homem e mulher de Deus, como servo do Senhor Altíssimo. Eu quero servir o Teu nome, eu quero que nos meus lábios, na minha boca, tenha a Tua palavra, não outra coisa. Nenhuma outra coisa sai da minha boca se não for a Tua palavra. Me ajuda para que eu não murmure, não reclame, não veja a coisa cinza, mas eu veja o colorido da bênção de Deus e possa Te louvar. E a minha vida seja instrumento de louvor e de adoração. Pai, eu Te peço agora, Deus, abençoa cada vida aqui presente. Renova, ó Deus, aos Teus filhos de uma forma sobrenatural. Move, ó Pai, o Teu Santo Espírito, ó Pai. E enche agora, ó Pai, o coração do Teu filho, da Tua filha, de uma forma sobrenatural em Cristo Jesus. Tirando, ó Deus, desse coração, tudo aquilo que não é Teu, ó Pai, toda a amargura, toda a raiz de amargura, toda a raiva, todo o rancor, toda a tristeza, todo o ódio, toda a desolação, toda a angústia. Tira, ó Deus, agora desse coração, tudo aquilo que não é Teu, ó Pai. Tira, ó Deus, o coração de pedra e põe um coração de carne, ó Pai, cheio do Teu Santo Espírito, renovado pela Tua palavra, para que saiam daqui, ó Deus, movidos pela ação sobrenatural do Senhor, movidos pela Tua palavra, possam, ó Deus, aonde eles se encontrarem, com quem eles encontrarem pelo caminho, eles possam emanar, transpirar, transparecer, contaminar com essa graça, com esse poder, com esse amor, com essa transformação, com essa alegria que vem do Senhor no nosso coração, quando aprendemos, ó Deus, com a Tua palavra, que nós não precisamos de mais nada, somente da Tua palavra, para vencer todas as artimanhas do diabo. Jesus já veio para desfazer as obras do diabo e para nos dar a autoridade e uma nova vida
em Cristo Jesus. Para isso, ó Pai, nós entregamos o nosso coração no Teu altar nesse momento. E reconhecemos que só Jesus pode nos salvar. Só Jesus pode transformar a nossa vida. Só Jesus pode mudar a nossa história. Muda, Senhor. A partir de mim, a partir de cada uma aqui presentes. Muda a nossa história. Nos dá uma visão de vida, Senhor. Que nós possamos olhar para o deserto e não temer ao deserto, mas aprender com o deserto, aprender com a Tua palavra e sermos mais do que vencedores, mais do que vencedoras em Cristo Jesus. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Sabe, queria dizer para você terminar, que nesse texto nós vemos o teste da criatura. O teste da criatura sendo provado por Satanás. Mas nesse texto nós aprendemos com Jesus histórico, com o Cristo, que venceu o diabo e dá de volta a autoridade nas suas mãos. Apocalipse diz que ele tem as chaves da morte e do inferno. Ele toma isso de Satanás e dá para a igreja. Você é a igreja, eu sou a igreja. Essa autoridade nos foi dada em Cristo Jesus. Amém?